Imagine receber uma ordem divina para construir o maior objeto da história, sem máquinas, sem engenheiros, sem sequer uma gota de chuva à vista. Noé não construiu apenas uma arca, ele construiu fé, enquanto o mundo ria dele. O que você está prestes a ouvir é a história de uma construção que desafia a lógica, a ciência e o próprio tempo. Se você gosta de histórias profundas, contadas com respeito e detalhe, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo a mais pessoas. 137 metros de ponta a ponta, 23 metros de lado a lado, 14 metros de altura. Números precisos, dimensões matematicamente calculadas, instruções que desceram do céu direto para um homem comum. Quando Deus falou com Noé, não deixou nada vago. Prepara uma embarcação. E naquele instante, começou a jornada de construção mais extraordinária que os olhos humanos já testemunharam. O texto sagrado nos entrega medidas, tipo de madeira, razão de existir. Mas transformar palavras divinas em realidade física, isso exigiu de Noé enfrentar desafios que fariam qualquer engenheiro moderno recuar. Desafios práticos, brutais, aparentemente impossíveis. E o primeiro deles nem envolvia madeira ou ferramentas. Pense bem. Onde você construiria algo do tamanho de um navio de cruzeiro moderno, em plena terra seca, há milhares de anos? Essa foi a primeira pergunta que Noé precisou responder. E a resposta não era simples. Uma estrutura com essas dimensões não pode simplesmente ser erguida em qualquer pedaço de chão. O local precisava reunir condições específicas, extensão suficiente para acomodar o canteiro inteiro, solo capaz de aguentar peso descomunal, terreno plano o bastante para não comprometer o equilíbrio, floresta de ciprestes por perto para o fornecimento constante de madeira. Imagine Noé caminhando pela região durante dias, talvez semanas, batendo o pé no chão para testar a firmeza, observando a inclinação natural do terreno, calculando mentalmente as distâncias entre as árvores e o ponto de construção. Tudo isso sem GPS, sem estudos geológicos, sem consultoria especializada. Apenas experiência de vida, bom senso e uma confiança inabalável nas instruções recebidas. Quando finalmente escolheu o lugar, o trabalho real começou. E começou pela parte menos glamourosa de todas: limpar o terreno. Pedras gigantescas precisavam ser removidas usando alavancas improvisadas. Raízes profundas tinham que ser arrancadas à força. Cada centímetro do solo precisava ser nivelado manualmente e depois compactado, pisoteado, socado, prensado, para criar uma base capaz de sustentar milhares de toneladas. Mas havia um complicador adicional naquele mundo antigo. A terra não parava de suar umidade. As escrituras mencionam que uma névoa constante subia do solo e molhava tudo. Não era chuva. A chuva ainda não existia. Era a própria terra liberando vapor continuamente. Para quem está construindo algo gigantesco de madeira, isso é um problema sério. Solo úmido demais vira lamaçal. Ferramentas escorregam. Madeira apodrece antes mesmo de ser usada. A fundação perde estabilidade. Então Noé teve que improvisar um sistema de drenagem rudimentar. Pequenas valas cavadas ao redor do canteiro. Canais simples que desviavam a umidade excessiva, criando uma área de trabalho minimamente seca. Enquanto fazia isso, vizinhos curiosos passavam e observavam. Alguns riam abertamente. Outros balançavam a cabeça, incrédulos. Por que alguém prepararia um espaço desse tamanho para... o que exatamente? Mas Noé não perdia tempo explicando. Não estava trabalhando para convencer ninguém. Estava obedecendo a uma voz que só ele havia escutado. Com o terreno preparado, surgiu o segundo obstáculo monumental: conseguir madeira. E não qualquer madeira, cipreste. As escrituras são específicas quanto a isso. Ciprestes eram árvores massivas, troncos com diâmetros maiores que uma pessoa, alturas que alcançavam dezenas de metros, madeira densa, pesada, resistente, perfeita para o que viria pela frente, mas infernal para trabalhar sem tecnologia moderna. Derrubar uma dessas árvores com machados e serras manuais? Pense no esforço.
Cada corte exigia dezenas de golpes. Cada árvore levava horas, talvez dias. Multiplique isso por centenas de árvores necessárias. Noé e seus 3 filhos trabalhavam de sol a sol. O som do metal batendo na madeira ecoava pela floresta. Cavacos voavam, suor escorria, e quando finalmente a gigante caía, o chão tremia com o impacto. Mas derrubar era apenas o começo. O verdadeiro desafio era mover essas árvores até o canteiro. Noé usou a mesma técnica que civilizações antigas dominaram: rolagem com troncos menores. Funciona assim: você coloca vários troncos finos no chão, formando uma espécie de trilho. Depois, amarra cordas no tronco grande e começa a puxar. Conforme o tronco avança sobre os rolos, os que ficam para trás são recolhidos e reposicionados na frente. É lento, é exaustivo, é perigoso, mas a cada árvore transportada, o estoque de material crescia. E Noé continuava. Porque quando você recebe uma ordem direta de Deus, desistir não é opção. Quando a pilha de madeira ficou grande o suficiente, chegou a hora da verdadeira construção. E ela começava pelo elemento mais crítico de qualquer embarcação: a quilha, a viga mestra que percorre toda a extensão do fundo, mantendo a estrutura alinhada e distribuindo o peso. Para uma arca de 137 metros, essa quilha precisava ser absolutamente sólida. Mas aqui estava o problema: nenhuma árvore do planeta tem 137 metros de comprimento. A solução? Criar uma quilha composta. Múltiplos troncos gigantes unidos ponta a ponta, formando uma linha contínua. Mas não podia ser uma união qualquer. Noé usou o que hoje chamaríamos de encaixes estruturais. As pontas dos troncos eram cuidadosamente esculpidas, uma em formato de saliência, outra em formato de cavidade, para que se encaixassem perfeitamente, como peças de quebra-cabeça. Depois, pinos grossos de madeira ultra dura eram martelados através das junções, travando tudo no lugar. O resultado? Uma viga única, monstruosamente longa, incrivelmente resistente, a espinha dorsal da arca. A partir daí, vieram as costelas, vigas laterais curvadas que sobem da quilha e definem o formato do casco. Essas costelas precisavam ser arqueadas, não retas, e madeira não curva naturalmente em ângulos assim. Então, como Noé fez? Provavelmente usando 2 técnicas: selecionando troncos que já tinham curvatura natural devido ao crescimento, ou aplicando calor e pressão para forçar a madeira a dobrar gradualmente. De qualquer forma, cada costela era uma obra de engenharia por si só. Fixar essas costelas na quilha exigia precisão milimétrica. Encaixes eram esculpidos na quilha para receber a base de cada costela. As vigas eram então levantadas. E aqui, imagine o esforço: várias pessoas puxando cordas, usando alavancas, empurrando com longas varas. Tudo sincronizado para erguer toneladas de madeira e encaixá-la exatamente no ângulo certo. Se uma costela ficasse torta, toda a simetria da arca seria comprometida. Então Noé provavelmente usava linhas esticadas como guias visuais, pedras penduradas em cordas como níveis de prumo e muita paciência. Conforme as costelas iam subindo, a forma da arca começava a emergir do chão. Devia ser uma visão surreal: um esqueleto gigante de madeira do tamanho de um edifício, crescendo em plena terra seca. Vizinhos que passavam paravam para olhar incrédulos. Alguns começavam a ficar inquietos. Uma vez que o esqueleto estava de pé, chegou o momento crucial: tornar aquilo tudo à prova d'água. Porque uma estrutura linda não serve de nada se afundar. E Deus foi claro: cubra tudo com betume por dentro e por fora. Betume, uma substância negra, viscosa, impermeável, que vinha de depósitos naturais no solo. Noé precisava coletar essa substância, aquecê-la até ficar líquida e então aplicá-la enquanto ainda estava quente. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram: aplicar betume apenas do lado de fora não bastaria. Água é traiçoeira. Ela encontra o menor ponto fraco e infiltra. Com o tempo, a madeira absorveria a umidade, começaria a inchar, depois apodreceria. A arca se desintegraria de dentro para fora. Por isso Deus mandou cobrir ambos os lados. Cada tábua, cada junta, cada fenda, tudo precisava ser selado.
Imagine o trabalho. Dias inteiros passando betume quente com pincéis improvisados, espátulas de madeira, talvez até as próprias mãos. O cheiro forte enchendo o ar, o líquido grudando em tudo. Cada camada precisando secar completamente antes da próxima ser aplicada. No final, quando a última gota de betume endureceu, a arca não era mais apenas madeira. Era uma fortaleza impermeável, pronta para flutuar sobre águas que submergiriam montanhas. Mas a arca não era só um casco vazio. Ela precisava abrigar vida, e muita vida. Então Deus instruiu: faça divisões internas. A palavra original sugere células, compartimentos, nichos, pequenos espaços separados. Por quê? Pense logicamente. Sem divisões, você teria leões misturados com gazelas, ursos perto de coelhos, cobras deslizando entre aves. Seria carnificina instantânea. Além disso, doenças se espalhariam sem controle, e animais de diferentes tamanhos causariam desequilíbrio na embarcação. Então Noé organizou tudo estrategicamente. 3 andares, cada um com função específica. O mais provável, andar de baixo para os pesados, elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Isso mantinha o centro de gravidade baixo, impedindo que a arca virasse. Andar do meio para os médios, grandes felinos ungulados, primatas. Andar de cima para os leves, aves, répteis pequenos, roedores. Dentro de cada andar, paredes de madeira criavam compartimentos individuais ou impares. Portas simples, mas robustas. Ventilação pensada cuidadosamente, porque sem circulação de ar, os gases produzidos pelos animais matariam todo mundo em poucas horas. As escrituras mencionam uma abertura de meio metro abaixo do teto. Provavelmente uma janela contínua que percorria todo o perímetro, permitindo que ar fresco entrasse e gases escapassem. Mas ventilação externa sozinha não bastaria para 3 andares. Então, Noé provavelmente criou aberturas internas, pequenos dutos verticais, criando fluxo de ar entre os níveis. E comida? Um ano de suprimentos para centenas de espécies. Estamos falando de toneladas de feno, grãos, frutas secas, raízes, água armazenada. Áreas inteiras da arca precisavam servir como despensas gigantes. Tudo organizado, rotulado mentalmente, protegido da umidade e de pragas. A arca era essencialmente uma cidade flutuante e autocontida. Não havia espaço para improvisação. De todos os elementos da arca, um tinha significado especial: a porta. As escrituras dizem: faça uma porta na lateral, mas não especificam tamanho nem design. O que sabemos? Ela precisava ser grande o suficiente para elefantes passarem, e forte o suficiente para aguentar a pressão de um dilúvio global. Para evitar que uma abertura desse tamanho enfraquecesse o casco, Noé reforçou tudo ao redor. Vigas extras, travamentos cruzados, encaixes múltiplos. A moldura da porta era praticamente uma estrutura dentro da estrutura. Quanto ao mecanismo de abertura, sem dobradiças de metal modernas, o mais provável era um sistema de pivô, um eixo vertical grosso de madeira, ancorado em cima e embaixo, permitindo que a porta gigante girasse. Mas aqui está o detalhe teológico profundo. A Bíblia diz que o Senhor fechou a porta. Noé construiu. Deus selou. O homem fez sua parte. Deus garantiu o resultado. Antes dos animais chegarem, Noé fez o que qualquer construtor sábio faria. Inspecionou tudo. Caminhou por cada corredor, testou cada parede, verificou cada junta de betume. Bateu nas vigas para ouvir se o som indicava rachaduras internas. Checou se os compartimentos estavam sólidos. Avaliou se o peso das provisões estava equilibrado. Grandes estruturas de madeira têm personalidade. Elas rangem, gemem, se acomodam. Noé, após anos construindo, sabia interpretar esses sons. Sabia distinguir entre o ranger normal da madeira se ajustando e o som de alerta de algo prestes a ceder. E então aconteceu algo que nenhuma engenharia humana poderia planejar. Os animais vieram, não foram caçados, não foram arrastados, não apareceram aleatoriamente. Eles simplesmente vieram. A Bíblia é cristalina quanto a isso. Era como se uma força invisível,
os estivesse guiando. Pares de cada espécie surgindo entre as árvores. Predadores caminhando calmamente ao lado de presas. Aves voando diretamente para a entrada. Répteis rastejando na direção exata. Nenhum ataque, nenhum caos. Ordem sobrenatural. Quando o último animal entrou, quando Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras atravessaram aquela porta, totalizando 8 pessoas, algo definitivo aconteceu. A porta se fechou, e as Escrituras dizem que foi Deus quem a fechou. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Não foi construir a arca, foi sobreviver dentro dela. Como Noé e sua família conseguiram viver 370 dias presos naquele mundo flutuante? No próximo vídeo, você vai descobrir como foi a vida dentro da arca de Noé.